Obrigado pela acolhida, né? Eu me sinto honrado também de participar de fazer parte dessa memória da Justiça Federal. Bem, eu sou Erivaldo Ribeiro dos Santos, eu nasci em Londrina, sou juiz federal desde 1995, passei pelas subseções de Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Maringá, Curitiba, ainda como juiz substituto, e também e atualmente sou juiz da terceira turma recursal aqui do Paraná. Tive uma passagem também pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de 2008 até 2014, e fui juiz auxiliar então de alguns ministros, presidente, fui juiz auxiliar da Corregedoria, na gestão da ministra Eliana Calmon, gestão do ministro Francisco Falcão, e depois fui secretário-geral do Conselho Conselho da Justiça Federal, né, em 2014, 2015. Essa foi a minha primeira passagem pelo Conselho. Regressei à jurisdição no início de 2016, passei todo esse tempo, até 2022, na jurisdição, e voltei a atuar na gestão da Justiça Federal, na área de gestão, novamente na Corregedoria, dessa vez a Corregedoria Geral da Justiça Federal com o ministro Augui Fernandes, 2022, 2024, já de malas prontas para voltar à jurisdição em Curitiba, fui convidado para exercer a função mais uma vez de secretário-geral da Justiça Federal. O Conselho é um órgão que eu conheço bem, porque afinal de contas é a segunda vez que eu atuo como secretário-geral. Então é uma satisfação, a convivência com os colegas do Conselho tem sido muito gratificante. Eu nasci em Londrina, no Paraná, não tive a honra nem a sorte de ser juiz federal em Londrina por uma contingência da vida. Toda a minha infância foi em Londrina, toda essa memória da vida de criança e adolescência, a minha formação eu trago de Londrina. Cursei sempre escola pública em Londrina, até chegar à faculdade. A faculdade eu fiz já em Ponta Grossa. Fiz o curso de Direito em Ponta Grossa e ingressei na magistratura em 1995. Nunca fui um aluno de boas notas, eu vou revelar isso, principalmente até o ensino médio, né? Na faculdade eu fui um aluno melhor, eu era mais centrado naquilo que eu queria, né? Isso fez de mim um aluno melhor. E aí eu já tenho boas notas na faculdade, porque já desde o início eu achava que a minha vocação era para julgar, tá? E aí nós tínhamos grupos de trabalho, que isso ajudava muito a gente melhorar o nosso desempenho, grupos de trabalho para vencer toda a programação do curso. Inclusive, estudava junto com a doutora Leda de Oliveira Pinho Frânia, da Faculdade de Maringá, e também colega dos grupos de estudos para concurso público. Sempre tive uma inclinação maior para a área do direito público. Talvez por isso, então, o ingresso na Justiça Federal. Direito administrativo sempre foi uma área que me fascinava, né? O estudo da doutrina do direito administrativo sempre me atraía mais do que qualquer outra área do direito. Eu já fui funcionário de banco, né? Trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei no Banco do Estado do Paraná, hoje não temos mais. Antes disso, eu trabalhei numa revenda de peças para automóvel, e antes disso trabalhei numa fábrica de papel, né? Era um operário numa fábrica de papel. E antes disso, engraxava sapato na rua. Também tive essa profissão, ainda criança. Aos 13 anos eu já trabalhava. A faculdade ela abriu para mim um universo
universo que me conectou a várias situações da minha vida, né? Trabalho na infância, por exemplo, né? Isso, eu vivi isso na minha vida, né? Eu trabalhei criança, né? E aprendi isso na faculdade, né? As consequências jurídicas do trabalho na infância, né? Então eu acho que a faculdade, o curso de Direito, ele abriu uma possibilidade de me conectar com muitas experiências da minha vida, né? E algo me dizia que eu poderia ser um bom julgador, um bom juiz. Eu queria, então, experimentar essa possibilidade. E o concurso para a magistratura federal foi o primeiro que você fez? Você foi alguma coisa antes? Foi o primeiro. Eu não gosto muito de falar isso. Parece que eu estou falando um pouco para contar o fato de ter sido aprovado no primeiro concurso que eu fiz para juiz federal e traz uma responsabilidade muito grande, principalmente para quem está experimentando essa vida de concurseiro, né? Então, por acaso, né, e também em razão de um esforço que eu vinha cultivando já na faculdade, né, e uma conjunção de fatores, o fato de eu ter me preparado adequadamente, o fato de naquele concurso, coincidentemente, ele foi carregado de questões que eu estava muito preparado, então logrei a aprovação. Mas eu não gosto que isso sirva de exemplo, eu acho que não pode ser um exemplo, sabe? Porque pessoas muito preparadas e muito inteligentes não passam, muitas vezes, na primeira prova, não passam na segunda, não passam na terceira, vai passar na quarta, na quinta, e são pessoas até mais inteligentes. Então, que isso não sirva de exemplo. Ok. E durante sua trajetória como juiz, quais casos o senhor destacaria? Para mim, a experiência mais interessante que eu tive na Justiça Federal, uma das experiências mais interessantes, foram os processos do Sistema Financeiro da Habitação. Quando eu entrei na Justiça, em 1995, nós tínhamos milhares de processos em que as pessoas questionavam os seus contratos de casa própria. E, basicamente, nesses contratos, a reclamação era que as prestações estavam excessivas, estavam muito altas em comparação ao salário da pessoa. Então essa era a grande reclamação. Reclamava-se também do saldo devedor, que quando você compara o saldo devedor com o valor do imóvel, a desproporção era de 2 ou 3 vezes. Então eram processos, além de complexos em relação da matéria fática e da matéria jurídica, são processos que lidavam com um bem muito caro na vida das pessoas, que eram a casa própria. Para mim foi complexo e importante, né? E me provocou a uma reflexão. Como que nós podemos, de alguma forma, conduzir esses processos de tal sorte a não frustrar as expectativas das pessoas. E aí iniciou, com tantos outros colegas juntos, né, obviamente, nós iniciamos na Justiça Federal as grandes rodadas de conciliação em matéria de Sistema Financeiro da Habitação. E solucionamos, né, muitos processos pela conciliação. E aqui eu cito desembargadora Thaís Chirim Ferraz, Jário Scheffer, Eduardo Picarelli, Antônio Schenck do Amaral e Silva, né? Tantos juízes que se dedicaram a essa causa e conosco nós fizemos então esse projeto de conciliação que hoje é citado como um caso que dá início às conciliações na Justiça Federal. Doutor, este ano, em 2024, a gente vai ter o primeiro feriado nacional da Consciência Negra, que vai ser celebrado dia 20 de novembro. Trazendo a entrevista um pouco para esse tema, como o senhor avalia a representação de pretos e pardos hoje no Poder Judiciário Nacional? Eu acho que é um tema que nós precisamos tratar. Temos sempre esse encontro marcado com esse tema, né?
nós negros, nós afrodescendentes, nós pardos, nós não nos vemos representados. Isso é muito fácil, né? Você olha numa mesa de honra, quando você abre um evento, praticamente não temos negros. Você olha na plateia de um evento, não temos negros. Né? Você olha na composição de um tribunal, não temos negros. Então, ou temos pouquíssimas pessoas negras. Então, há uma sub-representação que está absolutamente fora de sintonia com a representação que nós vemos na sociedade. Né? Enquanto nós temos um percentual de negros na sociedade superior ao percentual de brancos, nos espaços de poder, e aí vale para o judiciário, vale para o executivo, vale para o legislativo, nós temos uma subrepresentação. As cotas para ingresso, seja nos cursos superiores, seja nos concursos públicos, elas um pouco têm revertido isso, né? Mas precisa de um longo caminho, não só para ingressar na faculdade, ingressar no serviço público, mas também para ingressar nos espaços de poder, para que haja esse equilíbrio, para que nós, negros e pardos, nos sintamos representados nos espaços de poder. Isso é muito importante, para que a gente tenha essa legitimação do próprio poder. Eu acho que as cotas para o concurso, elas um pouco vão resolvendo isso gradativamente. Eu acho que não se resolve uma subrepresentação dessa monta histórica da noite para o dia. É preciso ter paciência, mas é preciso um trabalho que seja contínuo. Eu não sei quanto tempo nós teremos para fazer esse equilíbrio. E é necessário que se faça esse equilíbrio para a boa convivência entre as pessoas das diversas raças que compõem a sociedade brasileira. Durante o exercício da magistratura dessa longa história, o senhor acredita que já tenha sofrido algum tipo de preconceito ou discriminação no exercício da magistratura? Veja, é um tema bastante sensível esse, né? Você tocou num ponto extremamente sensível. Eu não gosto muito de trazer essa questão para o lado pessoal. Erivaldo Ribeiro de Santos, juiz federal, identificando ou reclamando uma situação de racismo. Né? Mas a instituição Poder Judiciário, e aí o meu tribunal, os outros tribunais, a instituição Poder Executivo, a instituição Poder Judiciário, ela sofre de um racismo estrutural. Isso não há dúvida. O racismo estrutural está nas entidades públicas e está na sociedade. Então, dizer que as pessoas negras, as pessoas pardas, não são vítimas do racismo estrutural é esconder uma realidade que não dá para esconder. Né? Então, se eu me insiro nesse contexto, logo, né, tanto o Erivaldo como qualquer pessoa parda é objeto desse racismo estrutural. Não gosto, mais uma vez, não gosto de trazer isso para o lado pessoal. Né? Não sou um bom exemplo para isso. Por exemplo, eu não entrei pelo regime de cotas. Né? E gostaria, se eu tivesse a oportunidade, de ter entrado pelo regime de cotas. Mas não tenho dúvida. Se tivesse na minha época, eu teria entrado pelo regime de cotas. Mas também não posso dizer que o meu exemplo, a minha situação pessoal, ela é uma situação que nega a existência do racismo. Se o Erivaldo conseguiu, ele entrou no serviço público, não entrou pelo regime de cotas, ele é juiz federal, então qualquer negro pode? Não, não é assim. Por uma contingência da vida, né? Por uma daquelas situações mais improváveis, o Erivaldo se tornou juiz federal. Mas isso não está aberto a todos que querem, porque há sim uma porta de entrada que cabe mais brancos do que pretos. Doutor, para encerrar a entrevista, uma última pergunta. Enquanto magistrado negro, qual mensagem você deixaria para os milhares de jovens negros que sofrem marginalização, violência racial e exclusão da participação social e de esferas de poder?
Eu diria que nós temos de ser nós mesmos. A pessoa negra, ela não tem que praticar ato de heroísmo para superar como se aquilo não fosse nada, né? O racismo que nós vemos por aí, a criança acusada de roubo no supermercado, roubo de uma bolacha quando isso não teria acontecido, o negro que é espancado pela vigilância de um estabelecimento, tudo isso dói e cansa muito, né? Então, nós temos que entender que são feridas que nós temos. Isso as feridas, elas cicatrizam ou não, mas são feridas. As feridas doem demais, né? As pessoas brancas normalmente não sentem essas dores. São pessoas que não têm culpa de serem brancas, obviamente, mas que são privilegiadas por serem brancas em detrimento da maioria da população que não tem o privilégio, entre aspas, de ser branca e não passar pela marginalização. Então, o que eu diria, né, há sempre um momento de resistência. Eu acho que é resistir, né? É chorar, é importante isso, realizar o sofrimento, mas levantar a cabeça, porque definitivamente nós somos iguais. E eu vou repetir, definitivamente nós somos iguais. Não há distinção nenhuma em termos de QI, em termos de capacidade física, capacidade intelectual, né, entre brancos, negros, indígenas ou qualquer outra raça. Nós, seres humanos, temos a mesma qualidade intelectual. Todos nós podemos, definitivamente nós somos iguais. As pessoas não são melhores ou piores que outras pelo tom da pele.